Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizado pela nossa amiga Odila. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, graça te damos por esse momento em que vamos receber a luz que nos auxilia a nos renovarmos e a enxergarmos o verdadeiro caminho para seguir contigo. Abençoa todos nós aqui presentes, nos dois planos da vida, fortalece-nos para que sejamos firmes no compromisso assumido contigo e a nossa renovação, os estudos, toda a oportunidade que tu tem nos oferecido para que nós nos tornamos pessoas melhores, para que alcancemos o verdadeiro caminho da felicidade, que é a nossa paz interior. Ajuda-nos para que nesse momento nós tenhamos atenção para os estudos, que tenhamos o foco certo para o entendimento de tudo que vai ser nos colocado, que é para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. Pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção, a tua inspiração para a nossa irmã Conceição, para a nossa irmã Aramita, para a nossa irmã Carla, que elas sejam inspiradas por ti, por todos os mensageiros do bem responsáveis por esta tarefa. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Ainda estamos visitando a torre, ainda estamos ouvindo as palavras do Padre Anselmo e já ficamos sabendo, né, quem faz parte da torre, os lanceiros, os hindus, que tem os que vêm para fazer estágio e pedem para ficar, os que foram suicidas e que voltam. E também sabemos que ninguém fica no vale além do necessário. Que por mais que queiram ajudar, que queiram socorrer, mas é preciso que toda essa energia, que ainda está, essa energia vital, precisa se escoar, mas no primeiro sinal de melhora, eles são socorridos e que a lei é para todos nós e que a gente precisa. A lei é rigorosa, incorruptível, irremediável. Mas por quê? Porque ela é perfeita e sábia. Ela só nos é adversa e ruim por conta da nossa rebeldia, por conta que a gente não sabe se submeter. E que a gente não se esqueça nunca, né? O Pai Nosso, Jesus já ensinou, né? Seja feita a tua vontade. E a gente aprendeu hoje que é assim, eu posso não saber, mas eu tenho sempre que repetir. A lei de Deus não é punição, é bondade e misericórdia. Vamos nós, que Jesus nos guie. Então, nós estamos aqui na fala do Padre Anselmo. Continua o Padre Anselmo. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los. Ou seja, tem como o Padre Anselmo e os demais espíritos interferirem, diminuírem, aliviarem ou tirarem eles dessa dor? O que em benefício deles podemos tentar, nós o tentamos sem medir sacrifícios. É, de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam, a fim de encaminhá-los para esta instituição. E que inferno é que eles estão? Metade, cada um.
O inferno de cada um. E a gente sabe que, apesar de todos estarem num espaço, vamos chamar assim, que nós chamamos de vale, não é o vale que traz o sofrimento, é o campo mental de que cada um vive o seu inferno. Lembra disso? Então, o Camilo constantemente ouvindo o barulho do projétil, o outro tentando diminuir a quantidade de sangue dos pulsos. Então, não é o espaço que é um ambiente de dor, não é o espaço que está trazendo dor, é a condição mental de cada um. Que até seu inferno, por isso que ele usou o termo, seu inferno, desçam, a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais quando homens. Não se lembraram jamais quando estavam encarnados. Nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas. E eles fazem essa oração diariamente. Porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo para ir ao centro espírita para trabalhar, eu não tenho tempo para fazer isso, a gente só tem tempo para reclamar. A gente não tem tempo para nada, mas a prece, ela é um trabalho, ela é um ato de amor. A gente pode separar o momento da nossa casa, uma vez que a gente faz esse estudo, né, quem sabe, e dizer não, eu tenho tempo em casa, eu vou fazer a oração diária por determinados irmãos. Ou então não tem um nome aqui, mas está sempre lembrando em suas orações, não é verdade? De nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências do sofrimento que experimentam com suaves intuições de esperança. Olha o poder da oração, suaves intuições de esperança. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados, ou seja, esmorecidos, caídos, né? Sossobrados nos boqueirões, né? Nos buracos da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos, ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo. Pois não devemos esquecer, olvidar, que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando, ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré. O menino nasceu, né? Que receberia como filho o redentor da humanidade. E nós nos vemos na preocupação de lançar mão de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo. O que eles fazem aí? Olha o trabalho da oração, mas da oração envolvendo eles mentalmente, convidando eles a lembrarem da sua infância, quando a mãezinha ensinava a orar, ou até mesmo naquele Natal, quando o menino Jesus nascia, que se colocava ali o menino Jesus. Então, buscando despertar a consciência desses corações, né? Que trabalho, né? Quando ele fala as frases da anunciação, é Ave Maria. Olha aí, Ave Maria. Ave Maria. E uma coisa que ele fala é assim, a grande maioria dos povos ocidentais, para não dizer a maioria, né? Mas vamos dizer a grande maioria, é de lar cristão, né? Como ele diz, é de orientação cristã. Mas ele fala aqui uma coisa legal, que assim, eles não estariam tão caídos na desesperança
se eles não tivessem, né, na descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram e quando eles eram encarnados. Então, às vezes a gente diz que a gente acredita numa coisa, que a gente sabe dessa coisa, mas na realidade, no fundo, quando ele diz com prazer, eles tinham prazer com isso, de dizer que Deus não existia. Então a gente vê assim a importância de novo de a gente se pegar com a oração, mesmo que a gente às vezes duvide, desacredite, mas de a gente fazer disso um hábito, né? Porque quando a gente dela precisar, a gente não vai improvisar. Isso não é uma coisa que se improvisa. Isso é uma coisa que você já tem que ter feito esse caminho, já tem que ter feito esse hábito para dela lançar mão. Então, isso é mais uma dica para a gente não esquecer desse hábito da oração que lança, nem que seja gota de esperança, quando a gente estiver nos momentos mais tenebrosos de nossas vidas. Fazer da oração um diálogo constante com o Pai. Continua o Padre Anselmo. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, lembrou, cometeu o ato, corpo físico estava com saúde, com vitalidade. Isso também dificulta? Sim. Muito. Então, quando tiver finalizado, acabado, extinguido aí, ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância. Então, finalizando essa vitalidade, mesmo ele não tendo se arrependido, ele recebe ainda o socorro. Olha o amparo da espiritualidade, né? A bondade divina, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Então, tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado, endurecido, será encaminhado por aquele departamento ao local que lhe competir, conforme já sabeis, o hospital, o isolamento, o manicômio e até para estas torres, pois, como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumulamos afazeres, mantendo aqui mesmo postos auxiliares para custodiar, ou seja, proteção, né, grandes criminosos dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro, isto é, suicidas obsessores. Não consigo nem assim mensurar isso. Porque quando você comete um suicídio, você está num estado de perturbação muito grande. Você vive no seu inferno. E além disso, você ainda consegue influenciar, perturbar outros. O que a gente aprendeu no início da obra? Esses espíritos, eles não foram recolhidos para o vale? Porque se eles permanecessem, o que iria acontecer? Aonde eles estivessem, eles levariam as pessoas à loucura. Eles eram recolhidos. Então, qual o trabalho, como seria o trabalho desse suicida obsessor? Entende? Uma vez que são recolhidos. Que nível é esse? Como é isso? Com nossos aparelhos de visão à distância, clarividente, magnético, mecânico, esses aparelhos de visão à distância, os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o imã poderoso atraindo as estilhas de aço. Localizamos aquele que deverá ser socorrido, traçamos o esquema do trajeto, apresentando-o em seguida à Diretoria da Vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição e arrebatamos,
com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito, o Filho único, mais uma ovelha das garras do mal. Então aqui o Padre Anselmo está contando detalhadamente como é feito esse socorro, esse recolhimento dos espíritos que estão ali no vale. É rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes a quem aí não exerça atividade. Por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escola, missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros, ou seja, aos abismos sombrios da desgraça para servir. Ou seja, tem que amar, mas eles amam muito. Você imagina o que é você conviver com uma criança dentro de casa, um adulto ou um jovem, com limitações psíquicas? E hoje nós temos um alto número. Um autismo em um grau elevado. Uma criança. É fácil? Agora você imagina você conviver no mundo espiritual num grau muito maior do que um autismo. Eu peguei um caso de autismo porque hoje nós temos muitos desses casos para a gente conseguir entender. Agora pensa isso em um grau muito maior, com um número muito maior de espíritos revivendo. E não é só isso, o corpo perispiritual deformado. Então a pessoa tem que ter um equilíbrio e uma amorosidade muito grande para lidar com isso, senão a pessoa adoece. Quanto menos evoluído o espírito, mais acomodação, água fresca, rede, cama, repouso e férias. Quanto mais evoluído o espírito, maior entendimento ele tem da necessidade de estar sempre trabalhando. Por amor ao Mestre Divino, a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiães dos infortunados por quem veram. Então, eles poderiam estar trabalhando em lugares muito melhores? Sim. São estes rendidos por outra turma, de 12 em 12 horas. Descansarão, se o desejarem, nos jardins do templo, que, como sabeis, é o mais elevado plano de nossa humilde colônia. Por que será que lá, nesse jardins do templo, é o local mais elevado do plano? O que vocês acham, gente? O que faz com que um ambiente fique com uma psicosfera? Porque, na verdade, o que acontece? Pensa assim, por exemplo, nós vivemos o período aqui em Manaus. Fumaça. Era fácil respirar? Quantas pessoas adoeceram? Como a gente não queria pegar um avião e ter saído da nossa linda Manaus, o pulmão do planeta, para poder respirar um ar puro, e a gente adoeceu, e isso deixa sequelas também. Era como se estivesse fumando cigarro, gente. Então agora imagina você mergulhado numa psicosfera densa, de dor, de sofrimento, de medo, de desespero, de gritos, de revoltas. Então quando eles estão trabalhando nos hospitais, nesses locais, com esse tipo de irmãos, eles estão envolvidos nessa vibração. Então eles precisam, para esse repouso, é sair desse ambiente para se recuperar. Para estar se Jesus, o nosso mestre, dizer, preciso estar com o meu Pai. Porque o nosso Senhor Jesus também mergulhou em zonas densas, que é um planeta chamado Terra. Você precisa estar com o meu Pai. Ele saía, deixava o corpo e ia.
Então a gente para e pensa, esse repouso é sair, é sair disso. Então a gente percebe que nesse espaço que ele chama de templo, né? Deve ser um espaço específico para oração, nenhum espírito adoecido nesse ambiente, entendeu? É um templo realmente dentro do próprio hospital. Para que eles possam o quê? Se refazer, respirar. Ou se dedicarão a outros afazeres que lhes sejam afetos, ou ainda alçarão as moradas a quem em verdade pertence. Vai visitar os seus amores, os seus espíritos afins, aí é afinidade. Refazem-se, olha só, das angústias suportadas num ambiente trevoso onde heroicamente labora em favor do próximo. Porque, gente, não existe aquilo, não tem como não se envolver emocionalmente. Há um envolvimento, há um sentimento, sim, só não há um desespero. Mas o amor nos faz se sentir compadecido da dor do outro. Imagina agora que o índice de suicídio aumentou muito. Olha a quantidade de trabalho que a espiritualidade, os servos de Maria estão tendo nesse período. E jovens, crianças. Como? Olha essa situação no mundo espiritual. Suportadas num ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em favor do próximo e retornam no dia imediato, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Uma coisa que eu estava aqui para trás vendo é que por que o templo, o jardim do templo é o lugar mais elevado da colônia. Eu não sei se vocês estão lembrados que na reunião mediúnica ele foi descrevendo a reunião de trás para frente, ele foi subindo, e aí ele disse que no templo, do Instituto de Maria Zeré, esses 2 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, grau de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuou. Eles se reúnem e eles entram em comunhão direto. São o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita que acontece. Então, os 12 se reúnem para essa reunião que teve lá. Os 12 se reúnem, eles vêm de Jesus para eles e deles vai descendo para a reunião espírita. Eles são os mentores, os mentores da colônia que entram em contato direto com Jesus. Para ser um ambiente assim que refaz, é um ambiente de oração, um ambiente de amor, um ambiente de ligação com o Pai. Quando oramos, se oramos verdadeiramente, a gente entra em contato com o mundo maior. Pois convém frisar, meus amigos, que para o serviço de socorro e proteção aos párias do suicídio, não existe nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. Então, assim, vamos aqui fazer um curso para preparar trabalhadores que irão trabalhar com suicida. Deus não programa que ninguém venha cometer o suicídio. Logo, ele não vai programar trabalhador para isso. Não há uma programação. Então, ali é um tsunami chegando, voluntários. Mas ele já deixou bem claro que quem se coloca nessa condição, e até faz sentido. Imagina o André Luiz numa situação dessa aqui. Acabando de desencarnar, está ali, saiu do nosso lado. Eu não quero trabalhar lá no Vale. Ele teria condições para isso? Não tem. Então, são espíritos realmente que já têm uma concepção, uma maturidade que nós não temos. Então, ele diz, o suicídio está fora da lei. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários. Florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, que é o amor, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência,
uma vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Aí finaliza aí o nosso padre Anselmo, e aí vem o Belarmino. Lembra um pouquinho o Belarmino pra gente, Aramita? O Belarmino de Queiroz e Souza era professor, ele ficou doente de tuberculose, era materialista e por desgosto, né, ele cortou os pulsos. Olha aí, é o Belarmino que vai falar agora, que vai emprestar voz à nossa Carninha. Admira-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis. Observou Belarmino com a azeda impertinência de quem, na terra, levou a vida afidalgada, de capitalista, ocioso, para quem serão desdouro, ou seja, vergonha, os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Porque lembra que nesse período aqui, e durante até muito tempo, e ainda para hoje, trabalhos é vergonhoso, tá? Fazer uma faxina é vergonhoso. Trabalho é vergonhoso. É só caneta e papel na mão. Não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evolvidos, mais concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos neles decorridos? Certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. É aquilo, o ser humano não entende nada. Quer dar palpite. E quer dar palpite. É parte do problema. É parte do problema, não entende nada e quer dar palpite no trabalho alheio. E ele tá achando o quê? Mas, gente, um serviço desse tão doloroso, precisa ser espírito tão evoluído, não pode ser um pouquinho menor, que aí pelo menos não vai estar sofrendo tanto. Riu-se o padre Anselmo com bonomia, né, com bondade e simpatia, redarguindo cenas do próximo capítulo. Então estamos nós aqui conhecendo, né, o padre Anselmo está tanto apresentando para, vou dizer assim carinhosamente, os meninos, quanto também para todos nós, conhecendo aí o trabalho e os trabalhadores da torre, né? Os servos de Maria, né? Foi bom, gente? Algum comentário? Mita, Carla, Narumi, demais irmãos? Tudo ok? Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que ela vai fazer a nossa prece de gratidão. Ó Jesus amigo, que alegria, que banquete esse que tu nos dás hoje, relembrando essas lições, verificando que ainda as ovelhas rebeldes, as mais encarniçadas no erro, ainda assim não somos desamparados. Que glória saber disso. Que glória saber também que irmãos abnegados de altas esferas também velam por nós. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo, a não sermos mais um fardo tão pesado, a sermos aqueles que ajudam, a sermos aqueles que caminham contigo, auxiliando os nossos irmãos. Que prazer, que delícia descobrir o teu amor nessas linhas que nos chegam nesse momento de misericórdia para todos nós, nesse mundo que parece tão perdido, tão desesperador, que nos joga no meio de ânsias e angústias, e sabermos que se pudermos estar ligados contigo através da oração, do pensamento ligado a ti, teremos já um refrigério agora, sem precisar errar, sem entrar no vale, sabendo que a tua presença é sempre conosco. Muito obrigada, mestre amigo, mãe santíssima, irmãos evoluídos no caminho. Obrigada por todo auxílio que nos dão. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.